Durante toda a minha infância, algo inexplicável me acompanhou. Algo que, por mais que os anos passassem, eu nunca consegui esquecer. Meu nome é Elisa e nasci em Matelândia, no interior do Paraná. Uma cidade pequena, cercada por mato, colinas suaves e ruas de terra batida. Foi lá que os meus sonhos começaram. Desde muito nova, por volta dos 5 anos, eu tinha sempre o mesmo sonho. Um rapaz. Ele era sempre o mesmo. Cabelos castanhos ondulados, olhos profundos e um sorriso que me trazia uma estranha sensação de paz. Nos sonhos, nunca havia nomes, nunca palavras, mas os sentimentos eram claros. Amizade, carinho e uma saudade que parecia vir de muito antes de mim. Conforme fui crescendo, os sonhos continuaram. Quando completei 12 anos, meus pais decidiram se mudar para Matinhos, no litoral leste do Paraná, por causa de um novo emprego que o meu pai arranjou. Achei que com a mudança os sonhos sumiriam, mas não. Eles se intensificaram. Na nova cidade, cheia de praias e neblinas ao amanhecer, o rapaz passou a aparecer com mais frequência e os sonhos ficaram mais nítidos. Eu podia ver os detalhes do rosto dele, os lugares em que caminhávamos juntos, até mesmo os sons do mar ao fundo. Aos 15 anos, tive o sonho mais vívido de todos. Nele, eu e ele vivíamos juntos, como se fôssemos um casal. Tínhamos uma casa simples com varanda, plantas no quintal e um cachorro. Foi a primeira vez que acordei com lágrimas nos olhos. Uma tristeza profunda me invadiu, como se eu tivesse perdido algo que nunca tive de verdade. Mas tudo mudou quando fiz 17 anos. Naquele ano, os meus pais decidiram voltar para Matelândia por alguns dias para visitar os meus avós e tios. Era época de finados e fomos todos ao cemitério da cidade para levar flores aos nossos entes queridos. O dia estava nublado e um vento frio soprava pelas alamedas entre os túmulos. Enquanto eu caminhava entre as lápides antigas, algumas cobertas de musgo, outras rachadas pelo tempo, algo me fez parar. Foi como se uma força invisível me puxasse para a esquerda. Os meus olhos se fixaram numa sepultura simples, com uma lápide de mármore branco já desgastada. E ali no centro estava uma fotografia. Um retrato ovalado, levemente amarelado, e era ele, o rapaz dos meus sonhos. Meu coração parou. Por instantes eu não ouvi mais o barulho do vento e nem o som da família conversando ao longe. Era ele, o rapaz dos meus sonhos, o mesmo rosto, o mesmo sorriso sereno. Abaixo da fotografia estava escrito: André Luiz da Costa, 1972 e 1989. Eterno em nossos corações. Ele havia morrido muitos anos antes de eu nascer. Fiquei paralisada, encarando aquela lápide como se o mundo tivesse perdido o sentido. Quando minha mãe se aproximou e me viu ali parada, perguntei quem era aquele rapaz. Ela olhou rapidamente e respondeu que ele havia sido um vizinho de rua, filho de amigos da família, que morreu num acidente de moto quando tinha apenas 17 anos. Naquela noite eu não consegui dormir. Repassava cada sonho, cada detalhe do rosto dele, da casa, do nosso sonho, da nossa vida inventada, ou seria lembrada. Nos dias que se seguiram, tentei achar alguma explicação lógica. Talvez eu tivesse ouvido falar dele em alguma conversa quando criança e a minha mente construiu um rosto a partir disso. Não, mas não fazia sentido. Eu o via nos meus sonhos antes mesmo de aprender a ler. Como eu poderia saber de alguém que morreu anos antes de eu nascer? Com o tempo, cheguei a uma conclusão. Talvez eu tivesse conhecido o André em uma outra vida. Talvez a nossa conexão fosse antiga, profunda, e os sonhos eram apenas fragmentos de algo que existiu antes, em outra época, em outro tempo.
Mas o mais estranho aconteceu depois daquele dia no cemitério. Nunca mais sonhei com ele. Foi como se ele tivesse se despedido, como se a revelação daquela foto fosse a última peça que faltava para ele seguir em frente, ou para eu seguir. Hoje, anos depois, ainda me lembro perfeitamente do seu rosto. Às vezes, ao passar por uma rua silenciosa, ouço uma risada parecida com a dele. Em certas manhãs nubladas, o cheiro do mar me traz aquela casa de sonho à memória. Mas sei que não vou sonhar com ele de novo. E talvez isso seja a maior prova de que, de algum modo, a nossa história foi real.